This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, galera do Relatos. Meu nome é Adila, eu acompanho o podcast. E hoje eu vim contar meu relato pra vocês. Bom, pra gente contextualizar a minha relação aí com o lado espiritual, hoje em dia eu não frequento nenhuma religião, mas sou uma pessoa muito curiosa. Então eu já estudei bastante sobre várias religiões. O meu pezinho, né, onde meu coração bate mais forte, é a Umbanda. Porque quando eu era criança, os meus pais eles eram separados. Eu via meu pai somente aos finais de semana. E no final de semana eu ia com meu pai na igreja evangélica. E durante a semana eu ia na Umbanda com a minha mãe. Enfim, mas aí eu fui crescendo e fui escolhendo outros caminhos. E percebi que o espiritismo, né, tanto da Umbanda, tanto do espiritismo em si, seria mais o meu lado mesmo predominante, onde eu queria firmar os meus pés. Embora hoje eu não frequente mais, mas a minha fé tá lá. Enfim, eu já tive muitas experiências, muitos contatos assim com o outro lado. Mas hoje eu vim contar pra vocês uma em específico que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu sempre tive muita paralisia do sono, desde criança. Eu tenho até hoje, é algo rotineiro. Já procurei ajuda de todas as formas, mas tem época que some, tem época que volta. As minhas paralisias do sono, elas nunca são acompanhadas de imagem, mas sim de sons. É sempre pessoas rindo muito, pessoas gritando muito. Enfim, tem umas que me assustam muito, mas a maioria eu já estou acostumada, assim. Eu só sigo o processo de entender o que está acontecendo e esperar passar. Quando eu fui morar com o meu pai, a minha mãe me contou uns relatos que ela viveu quando eles eram casados e ela morava nessa mesma casa. Até hoje meu pai mora lá. Ela me contou que ela via muitas aparições. Ela escutava o chuveiro abrir, ela olhava no chuveiro e tinha crianças tomando banho. Durante a madrugada ela escutava os portões da casa abrir e entrar um homem de bota e chapéu, o famoso homem de chapéu, e observar eles dormir. Que aparecia cabeças de animais nas janelas da casa, que ela olhava e tinha cabeça de urso, animais horrendos, olhando ela trabalhar, olhando ela fazer as coisas ali, né, diariamente da casa. Na época ela não conhecia o lado espiritual ainda, assim, sem ser o da igreja evangélica, e ela procurou ajuda na igreja evangélica, eles faziam orações, mas nada daquilo ia embora. Enfim, depois eles divorciaram e, né, ela nunca mais teve uma convivência na casa, então não sei dizer se ainda continuaria se ela estivesse lá. Mas cresci sabendo disso, que eu tinha a probabilidade de algum dia ver alguma coisa naquela casa. E assim foi, eu sentia muita presença naquela casa, eu escutava muitos sons. Eu nunca fui de enxergar tanto, embora eu tenha esse lado meu do espiritismo, eu nunca fui tanto de ver as coisas, mas sim de sentir e escutar. Eu escutava muitas coisas, escutava muito passos, escutava o portão, o famoso portão abrindo, passos. Eu cheguei a ver a maçaneta rodando, como se alguém estivesse abrindo e fechando a porta, ou abrindo a porta. Mas nunca aconteceu algo tão forte quanto o que eu vou contar pra vocês. Nesta época, eu estava com uma grande amiga minha que trabalha com magia.
faz magia planetária, enfim. E quando eu tava convivendo muito com ela tava indo muito na minha casa, eu comecei a ver muitas coisas. E a quantidade de crise de paralisia do sono que eu tava tendo era muito maior do que o normal, sabe? E essas paralisias eram acompanhadas de uma criatura que chegava, eu escutava os passos dela chegando, eu estava ali, né, em transe, travada. Essa criatura chegava por trás e começava a soprar quente nas minhas costas. Então ela chegava em passos lentos e soprava, bem quente, como se alguém estivesse chegando e afagando ali o meu ouvido com uma respiração bem quente. Eu nunca cheguei a vê-la durante essas crises, mas eu sentia. E isso foi ficando cada vez mais forte. Às vezes era respiração, às vezes ela ria muito. Isso foi passando. Até que eu comentei com essa minha amiga e ela começou a fazer uns trabalhos para poder enxergar o que tinha naquela casa. Foi onde ela descobriu que tinha uma criatura de muitos anos naquela casa, que era uma criatura... como que eu posso explicar? Segundo ela, era uma criatura que... Era uma criatura ruim. Era uma criatura que tinha muita raiva dentro dela. Então, a partir daquele momento, a gente começou a trabalhar com proteção. Eu comecei a dormir com sal atrás da porta, com talismãs que ela desenhava e colocava embaixo do meu travesseiro. Voltei a frequentar a Umbanda para poder entender quem era aquela criatura, para tentar banir ela da minha casa. A minha amiga tentando banir com magia. Até que um dia essa minha amiga foi dormir na minha casa. Aí, de repente, ela ficou branca, falou, vamos sair do quarto. Eu sem entender nada, só assenti e saímos do quarto. Ela relatou pra mim que tinha visto uma criatura branca agachada no canto do meu quarto, no canto da minha cama. Esse dia passou, decidi que eu ia sair da casa do meu pai, que eu ia morar sozinha em outra cidade. Eu tinha muita mania de ficar na sala em total escuro. Eu gosto muito de escuro. Eu nunca tive medo, embora os relatos da casa do meu pai, eu nunca tive medo de ficar sozinha. Era noite, meu pai tinha ido pra igreja, eu tava sentada no sofá da sala, mexendo no celular, no total escuro, não tinha nenhuma luz da casa acesa. As portas da casa do meu pai, elas rangem muito alto. E conforme vai passando os anos, você decora, né? Cada ranger de porta é diferente. Você sabe dizer qual porta foi aberta por um ranger, assim. De repente, eu escuto a porta do meu quarto abrindo. Eu tava sozinha em casa, no total escuro. A porta abriu. Eu respirei fundo. Liguei pra essa minha amiga da magia por chamada de vídeo e falei, abriram a porta do meu quarto. E fecharam a porta do meu quarto. Levantei em chamada de vídeo com essa minha amiga, acendi a luz do corredor, falei pra ela, vou sair por fora da casa, vou olhar pela janela do meu quarto. Se não tiver nada, eu entro por dentro e abro a porta. Assim que eu levantei, que eu tava chegando perto da janela do meu quarto, por fora da casa, alguém bate muito forte na porta dos fundos. Muito forte. Como se alguém estivesse tentando abrir a porta dos fundos, sabe? Sacudindo com a maçaneta e batendo no vidro. Nisso, eu já pensei em bandido, né? Eu falei, poxa, pularam o quintal, entraram e estão tentando entrar pela porta dos fundos. Saí correndo. Quando eu chego na cozinha, que eu acendo todas as luzes, todas as cadeiras da cozinha estavam afastadas. Como se alguém tivesse puxado as cadeiras para sentar. Todas. Nisso, a minha respiração já ficou ofegante, eu não sabia o que fazer, eu já entendi o recado, entendi que realmente não era algo físico, que não tinha ninguém tentando invadir em casa. E decidi então voltar para o meu quarto. Porque eu não tinha conseguido abrir a porta ainda, né? Voltei para o meu quarto, devagar. Quando eu abri a porta do meu quarto, não tinha nada. Mas assim que eu abri a porta do meu quarto, eu escutei a mesma respiração nas minhas costas e uma risada muito forte. Eu saí dali, fui pra calçada da casa e fiquei esperando meu pai chegar da igreja em chamada de vídeo com a minha amiga. E tudo que sabiam me dizer, tanto na Umbanda, tanto essa minha amiga que mexia com magia, é que tinha realmente uma coisa muito forte naquela casa, mas que eu ainda não estava preparada pra saber o que era. Tanto os guias da Umbanda, quando eu desci em terra, falavam que tinha sim, mas que eles não podiam me contar ainda, que eles não tinham permissão ainda pra me dizer o que era, que eu tinha que estar mais forte. E essa minha amiga também falava que ela tinha visto, mas ela não tinha permissão pra me contar o que era.
tempo passou. Naquele final de semana, era meu último final de semana na casa. Na segunda-feira, eu já me mudei de cidade. E hoje, quando eu visito meu pai, eu não consigo dormir mais de uma noite naquele quarto, no meu quarto. Eu fico com um sufocamento, uma agonia. Não vejo a hora da hora passar, sabe? Assim, o menor tempo que eu conseguir ficar ali, eu tento, sabe? E é isso. Esse foi o meu relato. Agradeço a oportunidade pra contar pra vocês. E eu desligo aqui a minha gravação. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Cristiano. Meu nome é Luciano. Eu moro em São Paulo, mas a história que eu vou contar aconteceu mais ou menos há uns 20 anos, quando eu morava em Florianópolis. Eu queria fornecer um pouquinho de contexto antes de contar essa história, porque talvez seja interessante. Olhando agora, né, para trás, eu percebo que eu vivia um conflito, né? Eu conscientemente eu achava que eu acreditava totalmente na razão, ou seja, no fato de que a razão é o único caminho para você obter conhecimento. Tanto é que eu fazia graduação em filosofia nessa época. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma mãe que estuda astrologia, tarô, cristais, todo esse tipo de coisa. Eu já tinha tido uma experiência, digamos que associa a paralisia do sono com uma espécie de... eu saí do meu corpo, fui parar no teto, enfim. Tomei ayahuasca 2 vezes na minha vida. Todas essas experiências eu fui tendo sem perceber que eu estava buscando outra coisa. E ao mesmo tempo vivendo em negação, porque eu pensava, essas coisas não têm explicação. E também nessa época eu conheci a minha companheira de vida, que é uma pessoa com uma energia muito especial e que é muito eficiente usando a intuição, né? Bom, enfim, vamos à história. Um belo dia eu estava dormindo no quarto, minha companheira estava dormindo ao lado e eu comecei a sonhar, mas era daquele tipo de sonho que você não consegue diferenciar da realidade, porque, para começar, eu comecei sonhando que eu estava na minha própria cama. E aí eu olho para cima no lustre do quarto. Bom, eu preciso dizer que eu tinha 10 gatos, 2 mães e 8 filhotes de gato naquela época. E um desses filhotes estava no alto do lustre, se equilibrando, meio quase caindo, mas estava brincando, e eu fiquei meio preocupado, tentei alcançar. De repente, quando eu vejo, entra um urubu pela janela, pega o bicho pela nuca e começa a bicar ele dentro. Eles se enfiam para dentro do lustre, eu não consigo mais ver, mas ele agarra o meu gatinho, vai para dentro do lustre e eu começo a ver ele bicando na nuca do bichinho. Aí eu fico desesperado, tento alcançar o lustre para pegar o bicho, começo a apalpar. E quando eu puxo, não é o meu gato que vem. É um outro gato preto e branco que eu nunca tinha visto. Um tipo desses frajola, né? O sonho foi tão realista, né? A gente às vezes tem esses sonhos muito realistas. E eu fiquei tão, impressionado pela realidade do sonho quando eu acordei e vi que eu estava no mesmo lugar, só que não tinha acontecido nada disso. Virei para minha companheira e contei toda essa história, todo o sonho para ela, né? Naquele mesmo dia, à noite, a gente estava organizando a alimentação dos gatos, que era uma coisa muito complicada, porque imagina, 2 mães, 8 filhotes, não sei quantos potes, ração. Então a gente arrumou um sistema que a gente botava 5 gatos para dentro de casa, eles comiam dentro de casa, 5 gatos ficavam fora. Só que esses 5 gatos que ficavam fora, eles ficavam na janela da cozinha, desesperados, se equilibrando no batente da janela, pedindo para entrar, loucos para comer a ração, né? A gente botou os 5 primeiros gatos para comer, tiramos eles, botamos outros 5, e aí ficavam aqueles 5 lá. Um deles era esse gato que eu tinha sonhado. E aí eu tava de costas para a janela, conversando com a minha companheira e tal. Não lembro sobre o que a gente conversava. Uma hora ela soltou um berro, fez uma cara de terror que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque a cara que ela fez era como se tivesse aparecido, sei lá, um demônio na frente dela. Eu olhei para trás, imediatamente eu não vi aquele gatinho.
E aí eu não pensei em nada naquele momento, mas tomei um susto, né? O gatinho não tava, era um dos 5, tinha 4 gatos na janela, um deles não tava. Para fora da casa tem uma área de pedras, porque era um lugar, a gente morava numa montanha, que a gente chegava, num morro que a gente chegava através da praia, era um lugar bem rústico, bem no meio do mato, assim, né? E, bom, ela soltou esse grito, saiu correndo, saiu pela porta e foi pro meio das pedras. Eu entrei em pânico, fui atrás dela e quando eu vejo, tá na mão dela aquele gatinho que eu tinha sonhado e ele tava parado, tremendo, paralisado. Depois eu vim a saber que ele tinha... é uma história triste, né? Na verdade, ele quebrou a espinha. Enfim, o que aconteceu com ele é que eu não soube o que fazer, eu achava que devia tentar cuidar dele, ele durou uma semana e morreu, né? Foi muito triste, foi o primeiro gato que eu tive que morreu. Mas o que mais me surpreendeu foi o que a minha companheira me contou, que ela viu. Ela viu um gato preto e branco saltando numa árvore e depois saltando e pegando esse gato, mas esse gato não era o primeiro que estava na janela, ele era o 4º gato, porque tinha 5 gatos na janela, ele era o quarto gato mais distante da árvore. Agarrou ele pela nuca e derrubou ele. E... bom, naquele momento, ela percebeu que eu tinha tido um sonho profético. Eu também, naquele momento, eu não tinha como pensar em algo diferente. E não foi realmente algo diferente. Eu passei muito tempo, eu fazia filosofia, eu passei muito tempo tentando pensar como é possível que, de algum modo, eu estivesse no futuro. Porque eu estive no futuro e vi uma cena acontecendo. E isso me deixou muito encucado durante muito tempo, mas depois de um tempo, porque isso daqui ficou na minha cabeça, tanto é que eu estou contando essa história 20 anos depois, né? Essa história ficou na minha cabeça para sempre. E talvez tenha quebrado o meu racionalismo. Porque o que eu comecei a pensar depois foi o seguinte, eu não sonhei com a cena do jeito que ela aconteceu. Eu sonhei com o urubu, né? Um elemento simbólico de morte. Eu sonhei com o meu gatinho pendurado em algum lugar, sendo atacado por esse urubu e ficando numa posição paralisada, sendo atacado pela nuca e ficando numa posição paralisada. E quando eu saquei o gato do lustre, era um gato preto e branco. Da mesma forma que foi esse gato preto e branco que atacou o filhotinho. Enfim, essa é a minha história e eu continuo até hoje pensando no fato de que eu tive um sonho alegórico sobre o futuro e não um sonho em que as coisas aconteceram exatamente do jeito que eu sonhei. E isso me deixa mais perturbado ainda, para ser bastante honesto. Bom, eu acho que é isso. É essa a história. Obrigado. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que tá ouvindo. Não sei que horas que vocês estarão ouvindo isso aqui. Meu nome é Raquel, eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho algumas histórias para ser contada. Eu moro aqui em São Paulo atualmente, mas eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidadezinha aqui próxima à capital que se chama Ibiúna. Uma cidade que tem mais ou menos uns 70, 80 mil habitantes. Bom, vamos só começar, né? Só para vocês entenderem como foi a minha vida. Eu sou filha de família evangélica, então, como todo bom filho de evangélico, a gente cresce ouvindo e vendo coisas sobrenaturais, dentro e fora da igreja. Quase todo evangélico já passou por alguma situação paranormal. E a história que eu tenho para contar envolve a minha mãe e a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, ela é 15 anos mais velha do que eu. Eu tenho 35 agora,
Minha irmã tá fazendo 50, né, agora. Mas na época que isso aconteceu, eu tinha uns 8 anos de idade. E a minha irmã, ela já era casada. Ela não morava mais com a gente, né? Ela já morava em outro lugar, com o marido dela, com os filhos dela. Lá na cidade que eu morava, em Ibiúna, eu morava na zona rural da cidade. Então, eu brinco que é o interior do interior. E o nosso sítio, né, o sítio que eu cresci, que eu praticamente nasci lá, cresci, vivi, ele era mais ou menos uns 5 quilômetros do centro do bairro. E pra gente acessar o bairro, né, chegar até o bairro, a gente tinha que andar por uma estrada muito longa, muitas partes da estrada não tinha vizinhos, era só mato, né, mata de um lado, mato de outro. E normalmente essas estradas que cortam bairros de interior, né, na zona rural, sítios, essas estradas realmente cortam o sítio, né? É uma estrada que vai até chegar no sítio do vizinho, que passa pelo sítio do fulano e vai até o sítio do ciclano. E a nossa era assim, ela saía cortando um monte de sítio. E no meio, né, desse caminho tinha uma casinha, uma chácara de uma senhora que morava lá. A gente chamava ela de Dona Cida. Ela era casada com o seu Juarez, né? Um casal negro, bem retinto mesmo, né? Só para vocês entenderem o porquê que eu tô falando isso, é porque no final isso vai ter uma certa importância. E a certa vez, a minha irmã tinha ido até a nossa casa e meu pai estava trabalhando, né, no centro do bairro. Meu pai era pedreiro. A gente ia levar a marmita pro meu pai. Chegava a hora do almoço, minha mãe fazia a marmitinha e levava até o meu pai. Isso era um final de semana, eu não estava estudando. E a gente já estava em casa conversando, minha mãe arrumou a marmita e fomos pegamos a estrada para ir até a chácara onde meu pai estava trabalhando, para levar a marmitinha dele. E a gente ia conversando, minha mãe falando sobre coisas da igreja com a minha irmã, né? E quando a gente estava se aproximando da casa da Dona Cida, de um lado tinha a chácara dela, do outro lado tinha uma plantação de eucalipto imensa, muito grande mesmo. E a gente viu numa curva lá na frente, vindo um homem alto, negro, vestindo uma camisa, né, uma blusa de manga comprida branca, e ele vestia um macacão jeans. E ele veio vindo. Como a gente não conhecia ele, a minha mãe falou assim: ele deve ser parente do Juarez, né? Deve ser algum parente, algum primo, algum irmão dele que tá vindo aqui. E aí, quando esse homem passou pela gente, né? A gente se cruzou, ele abaixou a cabeça, ele não encarou a gente, ele não olhou pra gente. E ele subiu pelos eucaliptos. E a gente olhou para trás, ele saiu da plantação de eucalipto e desceu na casa da Dona Cida do seu Juarez. Entrou, né, na entradinha ali da chácara deles. A gente achou estranho, né? Porque ele não encarou a gente, não falou com a gente, nem um bom dia. Minha mãe falou bom dia e nada. Mas, por fim, ignorou. Aí a gente continuou a estrada, né? Continuou andando. Quando a gente chegou quase no fim da estrada, essa estrada, ela dava início ali, né, numa vicinal, uma estrada, uma rodovia de asfalto, né, uma vicinal ali. Vinha subindo a Dona Cida e o seu Juarez, com uma malinha, né? E a minha mãe falou pra minha irmã: tá vendo, Edna? Aquele cara deve ser parente deles, porque ele tá subindo e a gente encontrou os dois agora. Aí minha mãe passou, né? A gente passou por eles, cumprimentou, bom dia, boa tarde, perguntou como é que tava, não deram muito assunto e continuaram para o caminho deles e a gente continuou para o nosso. Fomos, deixamos as coisas, né? Uma marmitinha com meu pai e passou uns dias, passou, acho que umas semanas, eu não tenho noção de quanto tempo se passou. Mas uma vez a Dona Cida, ela foi na nossa casa, né, alguns dias depois disso, e ela estava conversando com a minha mãe, né? Logo que ela chegou, cumprimentou, minha mãe serviu uma mesa de café, bolo, né, aquela coisa interiorana.
E ela começou a conversar com a minha mãe. Ela estava falando: Dona Creuza, aquele dia que eu encontrei a senhora, que a gente estava vendo, eu não consegui parar para conversar, a gente estava muito chateado, porque a gente tinha ido enterrar o irmão do Juarez e faleceu. Teve um acidente horrível e a gente teve que sair às pressas para ir para São Paulo para mexer com a papelada do enterro, mexer, né, com tudo, né? Essa burocracia quer morrer. E na hora que ela falou isso, minha mãe falou assim: Dona Cida, deixa eu te falar uma coisa. Aquele dia que a gente encontrou a senhora, não veio ninguém com vocês? Ela falou assim: não, por quê? Aí minha mãe falou assim: porque a gente viu vindo um homem alto, negro, vestido uma camiseta branca, né, de manga comprida, usando um macacão jeans, e entrou na casa de vocês. Eu vi, a Raquel viu, a Edna viu. Nesse momento, a Dona Cida perdeu a voz, né? Ela falou assim: não, Dona Creuza, essa pessoa que você tá falando aí, você tá descrevendo o irmão do Juarez que morreu. E a gente ficou extremamente assustado. Eu lembro que eu fiquei uns dias sem dormir, porque eu ouvi essa história. E eu era criança, era muito, 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 muito acuada. Muito medrosa. E é isso. Eu tenho mais histórias pra contar. Qualquer dia eu paro e mando mais. Obrigada, valeu. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também agradecer você que mandou mensagem para mim lá no Instagram. Vira e mexe, o pessoal manda foto de, olha essa foto desse OVNI, olha essa foto desse fantasma. O que é isso aqui? O Saci Pererê, caipora, não sei o que. Eu adoro, gente. Obrigado, essa interação eu acho incrível. Passo horas conversando com vocês e eu gosto demais, tá? Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim. E também me ensinado muita coisa. Tem muita coisa que eu tô aprendendo ainda, né? É um tema ainda que eu tô estudando. Então, assim, acho que o desconhecido a gente sempre vai estudar, né? Não é à toa que o nome é desconhecido. Senão seria descoberto. Bom, e também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto e fazer parte da nossa comunidade, que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz.
pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir, poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. 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 Do outro lado da linha.